Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para falar de história da Baixada, história de Duque de Caxias. Estamos aqui hoje sempre com a presença do professor Antônio Augusto e do professor Alexandre Marques, como sempre. Boa tarde. Vou falar para Edson caiu. Galera, boa tarde, tudo bem com todo mundo? Tá? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre a cidade do Duque de Caxias. Tá? Sim. O Edson voltou. Cadê o Edson? Então, mais uma vez para falar sobre a cidade do Duque de Caxias, né? Exatamente. Então, vamos lá, Alexandre, começa aí, por favor. Não, pode começar você, porque você caiu. Eu caí? Caiu. Então, vou falar de novo. Estou falando do livro. Eu estava falando do livro da Marlúcia, que é o livro Escavando o Passado da Cidade, História Política da Cidade de Duque de Caxias. É um livro da professora Marlúcia. Um livro excelente, um livro com muito conteúdo sobre história da Baixada, história principalmente da cidade de Duque de Caxias. É um livro imprescindível para a galera que quer começar a estudar a história da Baixada e principalmente a história da cidade de Duque de Caxias. É um livro imprescindível. A gente está vendendo esse livro, o custo dele, sem o valor do correio, né? O custo dele está custando R$ 29,00, mas o valor do correio é baratinho, não chega a R$10 aqui para o estado do Rio de Janeiro. Então é um livro muito importante para a galera que quer conhecer a história de Duque de Caxias. Dito isso, hoje, o nosso tema é sobre de Meriti a Duque de Caxias, uma história de trilhos e bairros. Eu queria que agora, mais do que nunca, o professor Alexandre e o professor Antônio Augusto discorressem um pouco sobre esse tema e a gente vai trocando junto com a galera que está no chat aí, fazendo perguntas, querendo saber mais sobre esse tema. Alexandre, a bola está contigo, meu irmão. Bom lá, gente, boa tarde para todo mundo, tá? Mais uma vez a gente aqui discutindo um pouquinho, conhecendo um pouquinho sobre a Baixada Fluminense e particularmente sobre a cidade do Duque de Caxias, né? Então, para mim é sempre um prazer falar da cidade que eu gosto tanto e que eu me dedico tanto também, né? E entender um pouco a lógica da ocupação urbana dessa cidade. Estamos aqui mais uma vez para falar da história da Baixada, Para começar, nós temos os caminhos abertos lá no século XVIII, século XIX, que foram um caminho numa época que não tinha carro, não tinha trem, não tinha nada. Para chegar a Minas Gerais, você tinha que ir a pé. Para Paraty, tinha que ir a pé. Então, no século XIX, vem a novidade do trem. Tá? Então, a partir da iniciativa de um cara chamado Barão de Mauá, um empresário liberal do século XIX, nós vamos ter a primeira estrada de ferro do Brasil. Né? Aqui em Duque de Caxias, não, aqui em Magé, que não tinha esse nome ainda, né? Magé vai sair de uma freguesia, uma vila nesse momento. Então, ali onde é a praia de Mauá, né, a guia de Pacobaíba, nós vamos ter a primeira estrada de ferro do Brasil, em 1854. Essa estrada de ferro não era muito longa, né, começava na praia de Mauá e ia até Raiz da Serra, em Magé. Então, o trajeto que as pessoas faziam, né, era interessante. Saíam da Praça 15 de barco, atravessavam a Baía de Guanabara até o seu fundo. Dali, eles desciam da barca e automaticamente pegavam o trem. E do trem iam até Raiz da Serra e depois subiam a serra a pé. É a primeira estrada de ferro do Brasil e da Baixada Fluminense, né? Inclusive, a ela é dedicado o Dia da Baixada, dia 31 de abril de 1854, dia 30 de abril é o Dia da Baixada.
A segunda estrada de ferro é a Pedro II, Dom Pedro II, né? Que sai do que hoje é a Central do Brasil, mas saía da garagem ali do Pedro II, Barão de Mauá, cortava toda essa região até São João, Nova Iguaçu, e depois ela emendava e subia até a região de Vassouras, né, o Vale do Paraíba. É a segunda estrada de ferro. E a que nós vamos falar mais aqui é justamente a Leopoldina Highway, né? A estrada de ferro que corta o subúrbio do Rio de Janeiro, né? Que é a estrada de ferro que pula de Vigário Geral para Duque de Caxias, que ela é de 1888. 86, desculpe. E daqui ela vai chegar até o centro de Caxias e depois, já no começo do século XX, ela se estende até onde hoje é Jardim Primavera e logo depois atinge Saracuruna. E mais adiante ela vai atingir a região de Campos, Espírito Santo. Né? Então, a gente vai falar um pouco mais dessa estrada de ferro. Então, nós temos 3 estradas de ferro importantes cortando a Baixada Fluminense. A estrada de ferro em Mauá, de Guia de Pacobaíba, Barão de Mauá, né? Que liga a Praia de Mauá até a serra, no início da Serra de Petrópolis, ali em Raiz da Serra. A estrada de ferro Dom Pedro II, que cortava a Baixada Fluminense até Nova Iguaçu, até Japeri, até Paracambi. E a outra estrada de ferro, que é a que corta Caxias, que em determinado momento chega, emendando com a estrada de ferro que sai de Niterói, chega até Campos, no norte fluminense, e dali até Espírito Santo. Então, esse é o bate-papo de hoje. Tá? E tem uma coisa, os núcleos populacionais, que antes eram ligados às estradas de chão, com o surgimento da estrada de ferro, esses núcleos populacionais são abandonados, principalmente na região de Nova Iguaçu, né, Vila de Cava, ali onde é a São Bernardino, Iguaçu Velho, e as pessoas, a partir de então, preferem morar próximo à linha do trem, próximo à estação ferroviária. Então, é essa lógica que a gente vai tentar conversar aqui hoje, e alguns bairros que surgiram no entorno dessas estações. Ok? E aí, vamos lá. Edson, passa a bola. Augusto Braz, é contigo. Vou nessa. Antônio, começa a falar um pouquinho dessa questão aí do Norte Fluminense, da importância da ferrovia do Norte Fluminense nos anos 30, 50. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Gente, boa tarde a todos. É bom estar com vocês mais uma vez. Alexandre, o Edson. Esse papo hoje é um papo muito interessante que tem a ver com a história das nossas famílias também, das nossas vidas, né? De como é que o território onde hoje é o município de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense como um todo, como que ele vai se configurar. E aí a gente acaba misturando, né, a história, a conjuntura histórica do território, do estado do Rio, do Brasil, com as vidas das nossas famílias. Costumo dizer, e na primeira frase de um livro que eu escrevi junto com a professora Tânia, que deu o título da live de hoje, que é de Meriti a Duque de Caxias, logo na primeira frase a gente afirma que Duque de Caxias é uma cidade de imigrantes. E é mesmo. E essa migração, que o Edson pediu para a gente começar a comentar agora, ela é uma imigração que vem reconfigurando o território aqui de Duque de Caxias desde lá das primeiras décadas do século XX. O território onde hoje é Duque de Caxias e também onde hoje é a Baixada Fluminense, ele foi sendo progressivamente ocupado por levas e levas de imigrantes que partiram dos 4 cantos do Brasil, com algumas ondas sucessivas de determinadas regiões. Isso está diretamente ligado ao assentamento das ferrovias que o Alexandre apresentou para a gente no começo. Só para ajudar a ilustrar, ele fala da Mauá Fragoso, que é a primeira ferrovia do Brasil, que foi
fundada em 1854 pela iniciativa do Barão de Mauá. Hoje, quando a gente visita lá, né, Guia de Pacobaíba, a gente sempre fica muito chateado e preocupado com o estado quase em ruínas daquela estação, que é a primeira estação de ferro do país e a terceira da América Latina. 4 anos depois, até por conta de uma disputa comercial entre as elites cafeicultoras, os intermediários da venda do café, o governo imperial vai financiar a abertura de uma outra ferrovia, chamada época de Pedro II, hoje a Central do Brasil, que corria sobre um desses caminhos que o Alexandre também citou, esse caminho a pé que levava até o Vale do Paraíba, a atual Central do Brasil, na época Pedro II, fundada em 1858, ela trilha sobre esses caminhos e foi levada até Queimados e depois estendida até a capital do café, o Vale do Paraíba, né? Não em Vassouras, como deveria ser, mas em Barra Mansa, também uma questão interessante, como é que havia uma disputa entre as elites cafeicultoras lá do Vale do Paraíba para saber por onde que a ferrovia ia passar, quer dizer, como é que as elites influenciam na construção das políticas públicas, na política pública de transporte. Então, uma disputa entre determinadas elites dizia, passa por aqui ou não passa por ali, né? Isso é uma conjuntura de longa duração que até hoje a gente vê, lamentavelmente, na constituição das políticas públicas no país. E aí a gente tem aquela que Alexandre bem lembrou, que é a que corta aqui o território de Duque de Caxias, né? Leopoldina Reis, que foi inaugurada em 1886 e trazia seus trilhos até o centro de Caxias. A estação que a gente chama hoje de Duque de Caxias, na época, era batizada como Estação de Meriti, porque, né, em 1886, esse território onde hoje é Duque de Caxias era um distrito da Vila de Iguaçu, um pequeno povoado, não era nenhum distrito, um pequeno arraial chamado Meriti, onde hoje é o centro de Caxias. Então, só depois, no século XX, quando essa reconfiguração populacional, a chegada dos imigrantes vai mudar a cara das cidades, é que o atual centro de Duque de Caxias começa a pugnar a mudança de nome e também a sua emancipação. De Meriti transforma-se em distrito de Caxias e depois em cidade de Duque de Caxias, município de Duque de Caxias, emancipado em 1943. Então, essa relação... E vou lembrar uma quarta, Alexandre não citou, porque essa quarta, o papel dela de assentamento populacional foi muito pequeno, só vai ganhar peso depois, que é Rio do Ouro, né? Alexandre sabe bem disso, mas ele não cita essa ferrovia, porque ela não tem o mesmo papel de assentamento das duas que eu antecedi. A Barão de Mauá também ela vai ficar muito isolada naquele território lá onde hoje é Magé, mas a Pedro II, hoje Central do Brasil, e a Norte Ferrovia Reis, hoje Leopoldina, elas tiveram um papel muito importante para assentar essas populações. E vamos somar Rio do Ouro, que cruza, entre outros lugares, o centro de Belford Roxo, vai acabar décadas depois promovendo o assentamento populacional em Belford Roxo. Mas vindo para Caxias, e falando um pouquinho do que o Edson me perguntou e depois passando a bola para o Alexandre, sobre esses trilhos vão chegar essas populações. A Alexandre também fala disso, né? Uma população desprovida, despossuída de capacidade de sobrevivência nos seus interiores, ela vai sendo atraída para a capital para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, por conta da possibilidade de sobreviver aqui trabalhando no Rio de Janeiro. Isso também vai ser motivado porque nas décadas de 30 até a década de 60, uma série de grandes obras públicas vão ser impulsionadas por uma série de governos, e isso vai atrair a população do interior do estado e dos interiores do Brasil. Vê, por exemplo, o assentamento da Fábrica Nacional de Motores, né, em 42 e 43, aqui em Xerém, o quanto de pessoas do interior vêm para Xerém, portanto, para Caxias, para trabalhar nesses interiores. As primeiras ondas de imigração são as ondas mais próximas, onde as linhas férreas chegam primeiro. E a gente vai falar, então, de uma migração lá nos anos 30 e 40, até o começo dos anos 50, fortemente marcada por famílias do interior do estado do Rio de Janeiro, em particular o norte e noroeste fluminense, né? Macaé, Campos, Itapiruna,
Laje do Murié, de onde minha família veio, no finalzinho dos anos 50 e começo dos anos 60. Também da Zona da Mata Mineira, né? Pegando Muriaé, que já é uma cidade de Minas Gerais, Juiz de Fora, fazendo aquele contorno da fronteira com o estado do Rio de Janeiro, para além do Paraíba do Sul e do Paraibuna, e uma boa parte da migração também capixaba, né, que é muito pouco falada, que chega também pelos trilhos desse assentamento dessas ferrovias. Logo depois, a gente vai falar isso com mais calma, Alexandre, inclusive, estudou isso com mais cuidado, chega uma grande massa de imigração nordestina, tá? Aqui na Baixada Fluminense, em particular em Duque de Caxias, né? E aí essa migração nordestina também se apropria desses trilhos, mas acaba vindo também em outras condições, o famoso Ita do Norte, né? Eram embarcações que serviam, faziam a navegação de cabotagem do Nordeste até o Rio de Janeiro, que acabaram, que eram vários Itas, Itapimirim, Itapiruçu, e que acabavam trazendo essas levas de nordestinos até a capital do Rio de Janeiro, que recorriam aos interiores do Rio de Janeiro, no caso da Baixada Fluminense, acompanhando os trilhos, porque ao começarem a construir suas casas no entorno das estações, elas vão começar a constituir os bairros mais antigos dessas cidades, os bairros mais antigos de Duque de Caxias. Não havendo moradia no Rio, estava expulsando seus povos, vamos tentar falar um pouco disso também, é tanta coisa, né, Alexandre? Essas famílias vão se assentar na sequência dos trilhos para poder acessar o Rio de Janeiro. Não é à toa que essas cidades, Caxias também, nesse momento, serão chamadas de cidade dormitório. Só para passar para o Alexandre, eu quero só lembrar uma coisa muito importante. Esses trilhos, eles não foram assentados no século XIX para servir a população. Nenhum deles. Toda a malha ferroviária foi assentada aqui para servir a logística do transporte do café, né? Com exceção da Rio do Ouro, que tinha uma logística muito específica, era acessar os mananciais de água do Rio do Ouro para levar essa água até o Rio de Janeiro, né? Ferrovia das Águas, né? O nome que se deu isso, que é a figura do engenheiro Belfort de Roux, se destacou na coordenação dessas obras, a ponto de que um antigo brejo, né, acabou sendo rebatizado com o nome dele, com o nome de Belfort Roux. Dito isso, vamos lá, vamos passar a bola aí para o Alexandre, a gente conversar mais um pouquinho sobre a formação desses bairros, como é que isso está rolando, aquela coisa toda. Vamos lá, gente? Posso entrar aqui, Ed? Estou entrando aqui, ó. Seguinte, gente, primeiro vou aqui a completar, né, uma informação que o Augusto deu sobre as linhas de trem, né, sobre a malha ferroviária. E aí ele lembrou das linhas auxiliares. E aí eu falo para os alunos em sala de aula, eu falo, gente, lote 15 já teve trem, cara, ali, né, porra, tinha um trem ali no lote 15. Porra, professor, mas o trem saía de onde e ia para onde? Beleza, o trem... quem conhece o lote 15, tem uma estrada agora que você vai para Xerém, né? Por dentro do lote 15, passando pelo Vale do Ipê, aquela área bonita pra cacete. E ali tinha uma estrada de ferro que ligava o lote 15 a Xerém. Onde hoje é aquela estrada de rodagem, ali tinha uma estrada de ferro auxiliar. Tá? E qual era a ligação do lote 15 até a linha de trem que hoje passa pelo São Bento? Tinha uma estrada de ferro que ligava uma linha de trem a outra ali. E a outra é a galera que, porra, que história é essa de trem para carregar água, né? Que é uma coisa também muito interessante. Hoje as pessoas têm água em casa da SEDAI, quando tem, não imaginam que lá no centro do Rio de Janeiro faltou água, né? Secou lá os mananciais lá da Floresta da Tijuca, Dom Pedro II desesperado, porque a galera queria água, mandou construir uma estrada de ferro que pegasse água de Xerém, de Tinguá, né? Dessa serra que tem aqui atrás de Caxias e de Nova Iguaçu e Belfort Roxo, e botava água nos vagões do trem e levavam lá para o centro do Rio de Janeiro. Então, ali naquele fundo ali também tinha uma malha ferroviária. Tem uma outra coisa que é uma coisa que eu pergunto para os meus alunos, gente, com tanto lugar no mundo, por que os avós de vocês escolheram Caxias para morar? Eles falam, pô, professor, é a pergunta que a gente faz, né? Tanto lugar no mundo, né? O pai que veio de Laje Muriaé, de Leopoldina, de Juiz de Fora, Friburgo, por que tanto lugar no mundo o cara escolheu Caxias? Gente, tem vários motivos. Um dos motivos é justamente a facilidade que a linha do trem possibilitava essas pessoas de estarem no centro do Rio de Janeiro trabalhando. Ali onde é o estádio do Vasco da Gama,
né, o bairro de São Cristóvão, o bairro de Bom Sucesso, no início do século XX, já era um polo industrial da época. E aí as pessoas tinham, onde a Mangueira, né, tem uma relação muito forte com o Centenário, com a Mangueirinha, como o pessoal chama, já tinha essa estrada de ferro, que não era para transportar gente, era para transportar produtos, mas no crescimento urbano do Rio de Janeiro, essas pessoas vinham para o Rio de Janeiro, não conseguiam se estabelecer no Rio de Janeiro e iam morando na beira da linha dos trens. Quanto mais distante do Rio de Janeiro, mais barato o terreno. Então, vamos lá, gente. Nós temos Caxias, que alguns já falou para vocês, que era a estação de Meriti, né? O nome da estação de Caxias não é, até hoje não é, oficialmente não é, é a estação de Meriti, que era, né, o nome de Caxias antes da transformação de Chile depois em cidade. Nós tínhamos a estação do Gramacho, a estação do São Bento, a estação de Campos Elíseos. Depois é que vem a estação de Saracuruna, né? Então, quanto mais distante do Rio, quanto mais distante a estação de trem, mais baratos o terreno. Então, a galera que tinha um pouquinho de grana, queria comprar terreno e queria ficar próximo do transporte público, o único da época, vinham morar próximo à linha do trem. E ferrado, gente, ferrado, porque se hoje essas regiões enchem, até o centro de Caxias, né? Quando você cai para o lado de lá, ali onde é a Praça Raul Cortez, se ali, que era a área mais rica, já enchia, imagine lá para dentro. São Bento, Campos Elíseos, era uma área alagadiça, uma área sem condições de moradia. E hoje eu falo com meus alunos, né? Os avós de vocês vieram aqui, tiveram que aterrar essa porcaria toda desse lugar. Muito barro trabalhando, autoconstrução. O cara trabalhava no Rio dia de semana, final de semana construía sua própria casa, com os mutirões. Depois os pais de vocês pegaram a casa no tijolo. Tinha que fazer o reboco, tinha que botar piso e puxar o puxadinho do segundo andar. E hoje o maior sonho de vocês é qual é? Assim que ganhar dinheiro, abandonar o lugar onde as famílias de vocês dedicaram a vida inteira. Por quê? Porque essa cidade, desde o início da sua constituição, não fornece condições básicas de sobrevivência. E olha que se você for ver os bairros mais ricos, estão próximos da linha do trem. Vamos lá, 25 de agosto, próxima à linha do trem. Vila São Luís, que o pessoal acha que hoje é longe, né? Mas na época era um bairro próximo à linha do trem. Gramacho, né? Jardim Primavera, que é um bairro planejado dos anos 40. Tudo próximo à linha do trem. Não tinha estrada de rodagem ainda. Tinha a Presidente Kennedy, antiga Rio Petrópolis, mas era para a galera que tinha grana, que tinha carro. Os mais pobres moravam próximo à linha do trem. E em Xerém, que é um caso também atípico, né? Não é só a questão da água. Ali onde é a Praça da Mantiqueira, ali tinha a estação João Pinto. Pode ver que até hoje tem o formato ainda de uma pequena estação de trem do começo do século XX. Por quê? Porque ali são duas coisas em Xerém. Primeiro, foi a captação da água. Eu fiz uma caminhada lá por cima, né, fazer uma prospecção lá em cima. Ainda tem vários trilhos de trem na região de cima de Xerém, na região da Serrana de Xerém. Né, porque pegava água lá em cima para abastecer o Rio de Janeiro. E a outra foram os trabalhadores que foram para Xerém, a primeira leva de peões, não eram os trabalhadores mais qualificados, eram os peões que foram para derrubar a floresta para criar Xerém. Né? E os descendentes dessas pessoas estão lá até hoje, né? E não sabem que ali onde é a Mantiqueira, ali tinha uma estação de trem. E aquele caminho que vai para o Zeca Pagodinho lá, né? Tinha uma estação, a Rio do Ouro, como Augusto fala, que saía de Xerém em direção a Nova Iguaçu. Mas o que nos interessa aqui, como é que foi essa ocupação em torno de Meriti, hoje o bairro 25 de Agosto, centro, como é que é essa ocupação no bairro Gramacho, no começo do século XX, como é que é essa ocupação em São Bento, como é que é essa ocupação em Campos Elíseos, Actura, né? Em Campos Elíseos, como é que é essa ocupação em Saracuruna. E mais ainda, como é que essa estrada de ferro, depois que as pessoas também não imaginam isso, que essa estrada de ferro até hoje, se você continuar em Saracuruna, você vai sair em Magé e em Guapi. Continuando pelo ramal de Magé, você vai dar de cara lá com Itaboraí. E de Itaboraí você seguia para onde? Campos. Quem vai para São Pedro da Aldeia, né? Está lá, São Pedro da Aldeia ainda tem uma pracinha, onde é a próxima rodoviária, que ainda é uma estação de trem.
né? Tem os vestígios do trem ainda, tem os vestígios da estação. Quando você chega em Cabo Frio, tem a mesma coisa. Conforme você vai andando para Rio das Ostras, de Macaé, a estrada de ferro, ela segue aquilo ali, é no ramal. Mas se você vai pela BR-101, né, que hoje o pessoal vai pela Via Lagos, né? Mas quando você vai pela BR-101, você vê que a linha do trem, a estrada de ferro, está ali ao lado o tempo inteiro. Então, as pessoas que moravam nessas regiões, Campos, Espírito Santo, se aproveitam dessas linhas do trem, dessa linha do trem, né? Essa estrada de ferro, para chegar até a Baixada Fluminense e, nesse caso, até a Duque de Caxias. Valeu? É isso aí, Augusto. Agora é contigo. Então, são tantas peculiaridades que a gente fica até meio perdido no meio das informações, né? Um tema muito vasto, muito cheio de peculiaridades. Eu só vou lembrar uma pegadinha que o professor Alexandre fez com vocês aí, quando ele falou da Rio do Ouro, ele fez uma pegadinha. Eu estou esperando aqui alguém reclamar da pegadinha dele para ver se vocês prestaram atenção. Se ninguém reclamar, eu vou revelar qual foi a pegadinha que ele fez. Mas, seguindo aqui os argumentos do Alexandre, mas antes um abraço para os nossos amigos aqui, Alexandre. A gente tem que aprender a fazer esse social, a gente esquece de fazer o social, né? Aqui está aqui a Andréia Alfenas, tanto tempo que eu não vejo a Andréia, até anotei tudo aqui, senão me perco. Olá aí, nosso amigão, o Edson, meu cunhado, Eusimar, Cláudio Aragão, entusiasta lá da história do bairro do Pantanal, da Vila Rosária, da Vila Tenório, grande amigo, um grande abraço para ele. Jaqueline, a nossa companheirinha do museu, a Jaque, a Josi, que me parece que é Josiane, amiga minha, Sara Corona, Otávio Cruz, o Valdo, nosso amigão Valdo está aqui com a gente, o Alexandre, um abração para o Valdo, a Tânia Curvelo, grande, o Vinícius, que está lá em Portugal, nosso aluno lá da Felduc, abração, Mestre Lula, que não perde uma, nosso parceiro, a construção da defesa do patrimônio da cidade, né? Paulo, meu cunhado, está lá em Minas Gerais, mandando um abraço para todo mundo, dizendo que o trem chegava até lá, e chegava mesmo, né? De fato, chegava mesmo. Né? O Edelmar está aqui com a gente, nosso amigão. Um abração para o nosso amigão. Apareceu, Edelmar. Feliz aí com o retorno do Edelmar para a nossa vida social. Ricardo de Miranda, grande amigo, Arthur Abílio. O Arthur foi meu aluno da Unigran Rio, professor, grandes amigos. Então, e tantos outros que vão entrando aqui, a gente pede perdão, eu, Alexandre e Edson, por não citar vocês todos, porque a gente quer mandar um abração, está sendo tão interessante, né? A Janaína de Carvalho acabou de chegar, Cid Soares, grandes amigos, ex-alunos, alunos do Alexandre, meus alunos do Edson, alunos dos parceiros que formam a Clio, dos parceiros que se formaram na Felduc, na Unigran Rio, professores, alunos, um abração para a gente está fazendo essas conversas na quarta-feira com o Alexandre e Edson para discutir mesmo, despertar um pouco a discussão sobre a cidade, não é, Alexandre? A gente retoma os temas históricos da cidade, mas o que a gente quer é que a cidade pense, né, o seu presente e o seu futuro. Né? A história não tem outra função que não seja essa. Né? Fazer essa provocação, discutir essas temáticas, por mais, a princípio, distantes da realidade, mas elas fazem sempre um link com a realidade. Né? A questão da política pública de transporte, por exemplo, que eu citei lá no começo. Mas voltando aí para o tema, né, deixando de falar dos diversos bairros que vão sendo construídos em torno das estações, então a lógica é um pouco essa, tá, gente? As massas de imigrantes vão chegando, olha só como é que o crescimento populacional da cidade é vasto. Nos anos 40, a Caxias tinha 30 mil habitantes, nos anos 40, na década em que ela se emancipa, por volta de 30 mil. Nos anos 50, já tinha 90 mil. Meu pai está chegando no final dos anos 50, eu não sei quando é que chegou o pai do Alexandre, a família do Edson deve ser mais nova na cidade, né, Alexandre? Meu pai chegou a Vigário, Augusto, também pelo trem, chegou a Vigário geral. E a minha mãe veio de Pau de Arara, né? Eu vim para cá de Pau de Arara. Pois é. A sua mãe é de onde? Qual é Sergipe, a sua mãe? Você me falou de Sergipe, né? Pois Sergipe. Nos anos 60, Duque de Caxias já tem 240 mil habitantes. Olha o salto. Sabe o que eu costumo dizer aí, Augusto? Augusto, eu costumo dizer que o pessoal de Caxias gosta de namorar muito. Porque tu sai de 30 mil para 230 mil, gostar muito de namorar, rapaz. Não tinha muita televisão, não, né? Aliás, não tinha televisão nenhuma, né? Então o pessoal se divertia de outra forma. Na verdade, né? Você tem esse crescimento endógeno dos nascimentos, mas o grande crescimento, né, a partir da brincadeira do Alexandre, é a chegada dessa massa de imigrantes que a gente definiu um pouquinho das suas origens regionais. Isso vai se misturando. A Nelly está chegando aqui agora. Grande abraço, mãe Nelly, nossa aluna.
lá de Saracuruna, lá do Parque Independência, um abração para ela. A Ulia acabou de chegar também aqui, lá do Pilar, uma amigona nessa. Janaína, tanto tempo que eu falo com Janaína Carvalho, tá mandando um abraço para você também, Alexandre. Georgia, quanto tempo, meu amigo? Puxa vida. Nos visitem no museu, é tão bom fazer essas lives que a gente rever as pessoas, né, Alexandre? Vamos esperar essa quarentena passar, quem sabe fazer um bate-papo, né? Até uma proposta aí para o nosso coordenador Edson, quando a quarentena não nos exigir mais o sacrifício, a gente pode fazer um encontrão da live, vamos fazer um encontrão da live, o Alexandre gosta dessas coisas, né? Como é que era aquilo que a gente fazia lá na São Brion, mesmo aquela caminhada que fazia, aquele monte de gente, como é que era o nome daquilo, Alexandre? Cortejo, vamos fazer um cortejo da live, pronto, vai ficar um negócio bacana pra caramba. Fica aí todo mundo convidado. Letícia mandando abraço, quanto tempo, Letícia. Cid Soares novamente mandando um abração também, falando que os avós deles são paraibanos e foram para Embarie. Fica todo mundo dando essas dicas, porque é essa mistura, né, da história, da conjuntura, da história conjuntural com a vida das nossas famílias. Mas vamos lá. E Alexandre bem lembra que quando a atual estação de Duque de Caxias se assenta aqui no final do século XIX, a gente tem a denominação do arraial, da pequena população de Miriti, da estação também. Até 1910, as linhas férreas da Leopoldina Hilt vão avançando em direção aonde hoje é a Saracuruna. E tem umas curiosidades, né, Alexandre? Até bem pouco tempo você citou essa expressão, ali em Campos Elíseos tinha uma plaquinha bem assim, escondidinha no canto, escrito assim, Actura. Actura é o nome original daquela estação, né? O loteamento de Campos Elíseos ele vai surgir depois, por iniciativa, inclusive, do Tupinambá de Castro, que também era proprietário daquele hotel municipal no centro de Caxias. Lamentavelmente destruído, a gente tentou impedir a destruição daquele hotel, né? Construção de estilo eclético no centro de Caxias. O Tupinambá de Castro, ele fez o primeiro loteamento ali de Campos Elíseos, um loteamento também planejado, muito parecido com o que o Nelson Sintra propõe lá em Jardim Primavera. Mas esse planejamento aproveitando-se da chegada da estação de Actura, né? Vai abrir a possibilidade do Tupinambá de Castro de fazer o negócio de loteamento ali. Mas esse loteamento do Tupinambá de Castro ele acabou sendo engolido por um crescimento desordenado do bairro a partir da instalação da Reduc no final dos anos 60, que vai chegar os trabalhadores, como Alexandre bem citou em relação à Fábrica Nacional de Motores, também ali na Reduc vão chegar uma leva de trabalhadores do Nordeste, em particular da Bahia, muitos baianos, né? E esses trabalhadores desprovidos das possibilidades de moradia vão ocupar aquele território e vão construir sua vida e suas famílias ali por cima dessa proposta de planejamento que o Tupinambá de Castro faz. Mas quando eu falo de planejamento do Tupinambá de Castro e do Nelson Sintra, eu não estou falando que eles estão preocupados com a ordem urbana, não. O planejamento que eles estão construindo nesses bairros é para ganhar dinheiro. Eles propõem a construção de lotes, a construção de casas, para oferecer esses lotes e essas casas minimamente organizados para um segmento que vem do Rio de Janeiro comprando e pagando bem para a aquisição desses lotes de locais que até então eram aprazíveis, eram interessantes de morar. Perto da estação, né, uma população rarefeita, semi-rural, era o caso do São Bento também, né, Alexandre? A gente conviveu muito lá desde os anos 80, ver como é que o território do São Bento foi sendo lentamente modificada, era uma área semi-rural com muitos sítios, e aí as ocupações que vão acontecer ali, pela necessidade de moradia e pelo oportunismo político de algumas pessoas, vão descaracterizando o São Bento. Então, lá em Campos Elíseos, isso acontece também. Aí, quando eu falo de planejamento urbano desses agentes imobiliários, não estou falando que eles estão preocupados com que a cidade se organize, não. Estou dizendo que eles fazem esse planejamento para atender um público e poder fazer um faturamento a partir dessas vendas. Mas o que eu queria dizer em relação a isso é que de Miriti até Saracuruna, cujo nome original é Rosário, né? A estação de Saracuruna, o nome original é Rosário, por conta da fazenda do Rosário, que lá existia. Tem uma foto dela muito bonita, que está num dos livros que fala sobre a vida do Duque de Caxias, nos livros oficiais na Biblioteca Nacional, na Biblioteca do Exército. Uma foto linda dessa fazenda, a gente tenta mais ou menos localizar onde ela estaria agora, ela foi completamente destruída, e essa foto da Fazenda do Rosário tem sido confundida ao longo das décadas com a Fazenda São Paulo, onde nasceu o Duque de Caxias. Muitos livros usam essa foto da Fazenda do Rosário, citando-a como a Fazenda São Paulo, que cria uma confusão, né? Basta ver o entorno da foto que você percebe que a geomorfologia é diferente, e isso cria uma confusão no que diz respeito à identificação de uma fazenda e de outra. Mas, voltando, terminando e envolvendo o Alexandre. Então, a gente tem, de Miriti até Saracuruna,
Caxias até Saracuruna hoje, na época de Miriti até Rosário, a gente tem, na sequência, Gramacho, cujo nome original era Sarapuí, né? A estação batiza-se como Sarapuí, por causa da localidade do Sarapuí, depois que recebe o nome de Gramacho. E uma curiosidade, né, Alexandre? De onde é que veio o nome de Gramacho? Já nos mapas do começo do século XIX, final do século XVII, havia uma citação de um pequeno porto ali nas margens do rio Sarapuí, chamado de Porto do Coronel Gramacho. Então, essa nomenclatura acaba se perpetuando, que é um hábito comum das pessoas, das populações. Elas vão mantendo as nomenclaturas e, década após década, geração após geração, você perde a originalidade do nome. Você sabe que o nome está ali, mas você não sabe por que o nome veio. Daí a importância de você fazer um estudo, escavar a história da cidade, que é o nome do livro da Marlúcia, para você poder refazer essas relações. Então, você tem Gramacho, Sarapuí, Gramacho, São Bento, que Alexandre bem lembrou, que foi desativada, São Bento, né? Inclusive uma linha auxiliar que levava até as proximidades da igreja. Agora há, inclusive, um estudo da Supervia de reabrir uma estação do São Bento lá. A gente está até pugnando que ela batize a estação com o nome de Museu Vivo do São Bento, por conta do Museu Vivo do São Bento, instalado no bairro do São Bento. E depois do São Bento, você tinha a Campos Elíseos, a Actura, que depois virou Campos Elíseos, e mais adiante, para ter a estação de Primavera, que ainda mantém a nomenclatura. Né? É interessante perceber também esse território afetivo do Primavera. Você, do lado esquerdo da estação de Primavera, para quem está indo para Saracuruna, você tem o primeiro loteamento que foi produzido pela planejamento de Nelson Sintra, que era um loteamento que tentava atender uma classe mais privilegiada financeiramente. Nelson Sintra era músico da Orquestra Nacional, trabalhava no teatro municipal, era músico lá no Teatro Municipal, e as relações dele com os migrantes europeus que vinham para o Brasil naquela época, os anos 40, comecinho dos anos 50, fez com que ele pudesse oferecer a essas populações esses loteamentos. E do lado direito de quem está indo para Saracuruna, você tem um loteamento em Primavera, ali fazendo fronteira com Bom Retiro, que é um loteamento mais novo e muito mais popular. Isso que é dessa galera que vai chegando ao longo dos anos 50 e 60, que vai ocupando lotes menores em condições muito menos aprazíveis. E vai fazer aquilo que Alexandre também bem disse, nossas famílias fizeram, o pai dele fez, a mãe dele fez, o meu pai fez, a minha mãe fez, os pais e mães e avós todos vão fazer nos loteamentos populares, que é a autoconstrução. Estão fazendo a autoconstrução na tentativa de sobreviver. Não apenas a autoconstrução, vão ter que fazer intervenções no bairro, na rua, né? Eu lembro dos postes que eram puxadinhos, postes de madeira, as cabines. Então, essa história, né, dos avós e dos pais é a história do assentamento dessas famílias aqui. Vamos lá, Alexandre, passo para você, senão a gente se concentra. Vai lá. Alexandre saiu, eu vou continuando enquanto ele não volta. O Valdo, nosso amigo Valdo Couto aqui, está dando um depoimento, dizendo que ele viajava de trem para Itapiruna, passando por Campos, Cardoso, Moreira e Talva. É verdade, todas essas cidadezinhas, né, Valdo, a gente ainda encontra resquícios, não apenas dos trilhos, mas também das estações. Né? Então, um esforço muito grande das populações e da comunidade cultural de tentar garantir que essas estações, de alguma forma, mantenham a sua, quer dizer, reorganizem a sua função como centros culturais. É muito comum em várias cidadezinhas as estações férreas ganharem esse formato de centro cultural. Em Quitapá, por exemplo, também tem. Vai, Edson, vai lá. Antônio, não, só tem uma pergunta da Sabrina, só mandar um abraço para a Sabrina Lourenço, para o Saulo, nosso amigo, mandar um abraço para o Felipe Soares, que é aluno do Alexandre, para a Rita de Cássia Souza Silva, que está com a gente. A Sabrina tem uma pergunta, não sei se a letra está pequenininha, mas ela está perguntando o seguinte: no São Bento, tem algum memorial da estação? Há algum memorial da estação? Ela está fazendo essa pergunta, Antônio. Não, a gente não tem. Nós sabemos com alguma certeza onde era a pequena estação. Que aí também vem, Sabrina, e todos vocês, uma diferença, né? Às vezes nós usamos algumas expressões que hoje significam uma coisa e naquele momento significava outra. Algumas dessas que nós chamamos de estações eram apenas pequenas paradas. O trem parava e as pessoas pulavam do trem, né? Desciam do trem e se dirigiam à sua moradia.
estação, com formato de estação, com alguma organicidade, com bilheteria, com essas coisas, eram raríssimos. Algumas dessas paradas de trem acabaram virando o nome de bairro, é o caso de Parada Angélica, né? Parada Angélica, né? Eu acabei de dizer que... então, Sabrina, lá no São Bento, a gente tem, estudando os mapas ferroviários, com alguma certeza o local onde ficava a antiga pequena parada do São Bento, que a gente está chamando de estação. Eu não sei se a Supervia, se for reabilitar a parada, espero que sim, porque aquela população precisa, né, desse acesso. A população do São Bento tem uma enorme dificuldade de transporte, só tem uma linha de ônibus que entra lá dentro do São Bento. Então, uma estação ali do São Bento seria, assim, muito interessante. É uma luta que eu acho que a comunidade do São Bento e do Duque de Caxias tem que travar, as autoridades, aqueles que desejam uma vida um pouco menos sofrida das comunidades, podem tomar essa bandeira como sua, né, o restabelecimento dessa estação lá do São Bento, que era uma pequena parada. Então, nós sabemos mais ou menos onde ela era, mas não tem nenhuma resquício material, porque era uma parada simples, como eu acabei de dizer, as pessoas pulavam, subiam, né, desciam,